a história de como minha mãe me deu para adoção. Nunca fomos uma família modelo, meus pais discutiam muito, e quando se divorciaram, meu pai nos expulsou de casa. Ele não era um pai muito atencioso, e isso ainda machuca muito. Ele não pagava pensão alimentícia e nem dava nenhuma ajuda, então, desde que eu tinha uns 12 anos, nós vivíamos com o pouco de dinheiro que minha mãe tinha na poupança. Por um longo tempo, nos mudávamos muito, morando com as amigas da minha mãe. Nós queríamos ficar juntas, mas ninguém queria nos deixar ficar muito tempo. Nós até tivemos que morar no nosso carro, porque não tínhamos condições de alugar um lugar. Minha mãe era dona de casa antes, por isso tinha dificuldade para encontrar um emprego normal. Ela estava tentando nos manter, mas isso não era suficiente. Por pior que fosse a situação, eu nunca reclamei e sempre tentei ajudar minha mãe. Eu era jovem demais para trabalhar, então cortava grama e passeava com os cachorros dos vizinhos. Eu fazia a maioria do serviço de casa e cuidava do meu irmão de 3 anos para aliviar a pressão sobre a minha mãe. Então, dá para dizer que não tinha como sair com amigos ou fazer qualquer coisa que uma adolescente normal fazia. Vivemos assim por quase 2 anos. Mas as coisas não estavam melhorando e minha mãe começou a desmoronar. Ela estava ficando deprimida e irritada. Ela descontava sua frustração em mim, por isso acabávamos sempre brigando. Ela me pedia desculpas mais tarde, mas nós duas sabíamos que essa não seria a última briga e que precisávamos mudar alguma coisa. Então, um dia ela sentou comigo e meu irmão e disse que nós dois iríamos morar com sua amiga Mônica por um tempo. Pelo menos até que ela pudesse encontrar um emprego estável e um lugar decente para viver. Eu concordei relutantemente, pois não queria deixá-la, mas na época estávamos sendo um peso para ela. Foi quando encontrei um panfleto de uma agência de adoção. No começo achei que minha mãe queria um 3º filho, mas nós não poderíamos ter mais uma boca para alimentar, então descartei essa teoria. Eu li de novo e vi que não era sobre adotar, e sim sobre dar seus próprios filhos para adoção. Tinha até algumas dicas sobre como contar isso para eles. Eu confrontei minha mãe e ela admitiu que estava considerando isso. Ela disse que não era uma adoção real e seus amigos seriam nossos guardiões temporários, não como pais verdadeiros. Isso partiu meu coração. Como ela poderia nos abandonar? Nós éramos seus filhos. Se ela não podia amar a gente, quem mais poderia? Ela estava fazendo a mesma coisa que meu pai fez. Disse que ficaríamos melhor com os amigos dela e que eventualmente eu entenderia que era a decisão certa a se tomar. Eu não queria entender. Ela estava nos dando para pessoas que nem conhecíamos. E onde estavam esses bons amigos quando precisávamos de ajuda? E agora eles estavam ajudando a minha mãe, levando seus filhos embora. Mas ela já havia decidido. Então, quando toda a papelada estava pronta, nós nos mudamos para a nossa nova família, os Collins. Eles eram a imagem de uma família perfeita. Pais perfeitos com seu filho perfeito em uma casa estúpida com um gramado perfeitamente aparado e anões de jardim. Eu os odiei já de cara. Eu e meu irmãozinho, em nossas roupas velhas desgastadas, éramos como uma camiseta de propaganda em uma loja da Gucci. Porém, eu tenho que reconhecer, eles foram bons desde o início e nunca disseram uma palavra ruim sobre nós ou nossa mãe. Ao contrário deles, eu não estava sendo educada. Eu decidi que agora era a minha vez de brilhar. Eu os culpava pelo ocorrido e os atacava com insultos e acusações. Se eles tivessem pelo menos ajudado minha mãe, ela não teria que nos abandonar. E por que eles não a deixaram ficar com a gente? O dinheiro não era um problema para eles. Eles só nos afastaram dela para realizar sua fantasia estúpida de serem bons samaritanos. Depois disso, eu me recusava a falar com eles ou a atender as ligações da minha mãe. Eu fiz o meu melhor para simplesmente ignorá-los e ser o mais rude possível. É um milagre que eles não tenham me devolvido a minha mãe imediatamente. Mas eu não podia ignorá-los para sempre. Eles foram muito pacientes comigo e me levavam junto em viagens familiares. Eles me compraram meu primeiro smartphone e não era dos mais baratos. Com o tempo, eu fui gostando deles, vendo como estavam preocupados comigo e com meu irmão. O filho deles, Justin, me apresentou aos seus amigos e rapidamente estávamos fazendo bagunça juntos, mexendo com colegas e professores e geralmente nos divertindo muito. No entanto, às vezes eu desejava que minha mãe estivesse lá. Eu sentia tanta falta dela que estava disposta a perdoá-la apenas para nunca mais ficar longe dela novamente. Mas ela nos abandonou e eu tive que aprender a amar minha nova família. Depois de 2 anos morando com os Collins, eu estava mais do que feliz para ficar com eles para sempre.
Isso foi perto de quando minha mãe anunciou que queria nos levar de volta. Ela havia encontrado um emprego decente na mesma cidade em que morávamos, então ela ia nos visitar, e quando encontrasse um bom lugar para morar, meu irmão e eu voltaríamos a ficar com ela novamente. Eu não sabia como reagir a isso. Eu gostava dos Collins e não queria deixar eles ou minha nova vida para trás. Eu temia que voltássemos a viver na pobreza total. Eu sei que sou egoísta, mas eu preferia apenas viver, sem ter que me preocupar constantemente se teríamos comida no dia seguinte ou não. Era tão estranho vê-la novamente que no começo eu nem sabia ao certo o que dizer. Eu era uma pessoa diferente agora e ela também teve sua própria vida, da qual eu não sabia muito. Eu não tenho ideia de como conseguiríamos conversar uma com a outra sem a Mônica junto. Nós vivíamos brigando e ela era a única que nos fazia agir civilizadamente. Não houve discursos dramáticos ou gestos grandiosos da minha mãe, mas ela pediu desculpas e prometeu que poderia proporcionar uma vida melhor para nós. Ela disse que nos amava e queria que nossa família ficasse junta novamente. Agora estou tentando perdoá-la, mas é muito difícil, embora eu entenda por que ela fez isso. Nós ainda estamos aprendendo a conversar uma com a outra sem que seja estranho e desconfortável. Nós nos mudamos para a nova casa, que está um pouco em mau estado, mas não fica muito longe dos Collins, então parece que ainda estamos morando juntos. Eu quero acreditar que essa experiência foi uma maneira de testar a força da nossa família, que no final ficou maior. Bem, espero que nenhum de vocês tenha histórias como a minha. Compartilhe o que você achou nos comentários. Depois vá lá, curta o vídeo e se inscreva no canal.